Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. E agora vamos conversar com os nossos convidados de hoje, né? Dr. Cleófas Coelho, presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite a vocês que estão em casa. Boa noite também ao Dr. Fernando Vasconcelos, que está aqui no meu companheiro. Muito bem, seja bem-vindo, Dr. Fernando Vasconcelos, ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite, você que é presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Boa noite, Robson. Boa noite, Cleófas, caros telespectadores. É uma satisfação para a gente estar aqui e espero que a gente possa, neste programa de hoje, construir um debate plural, democrático e tentar, debater essas questões que afligem hoje toda a população brasileira. Perfeitamente. E eu inicio a nossa entrevista pedindo que o doutor Cleófas compartilhe conosco a sua visão em relação àquilo que iniciou-se, que foi o projeto original das 10 medidas contra a corrupção, né? A gente falar um pouquinho sobre o começo de tudo e em seguida a gente vai falar como é que essa situação terminou hoje, mas a sua visão de como se chegou à construção dessas 10 medidas. Uma primeira coisa, Robson, que eu queria falar a respeito das 10 medidas de combate à corrupção, é que quando se fala de abuso de autoridade, que foi o que foi convertido na Câmara dos Deputados, quando se fala de abuso de autoridade, toda a magistratura nacional não se opõe a uma regulamentação do abuso de autoridade. Se quer se fazer isso, se quer se atribuir um pouco mais de responsabilidade, de controle sobre os magistrados, nós não nos opomos. Agora, o momento que isso está sendo feito é que estamos observando a existência de alguma técnica maldosa para se tentar ter um outro objetivo que não é efetivamente somente regular o abuso de autoridade. Essas 10 medidas, elas nasceram como uma medida do Ministério Público Federal, é uma campanha do Ministério Público Federal, que iniciou lá em Curitiba com o pessoal, com a equipe da Operação Lava Jato, e estabeleceram 10 oportunidades de se penalizar mais o corrupto, porque o que a população está cansada é de duas faltas. Eu acho que a falta funcional e a falta de eficiência no serviço público. A falta funcional do agente público, o agente público que desvia dinheiro público, o agente público que comete irregularidades na sua função. E também a falta de eficiência no serviço público. Às vezes se diz que para fazer uma obra no serviço público, essa obra sai muito mais cara do que uma obra que é executada no privado. Então, essa falta de eficiência e o cometimento das faltas pelos indivíduos, pelos agentes públicos, tem gerado na população uma insatisfação muito grande. Daí vieram as 10 medidas que, depois de chegar na Câmara dos Deputados, durante uma noite praticamente de terror, de muita tristeza para o povo brasileiro, com aquela tragédia do time da Chapecoense. Então, eles converteram aquilo inserindo medidas de abuso de autoridade, atribuindo ao Ministério Público e à magistratura conceitos abertos, conceitos que afligem efetivamente o cargo de juiz, e não o juiz pessoa, mas o cargo do juiz que está ali exercendo o seu papel, o cargo do promotor ou do procurador da República que está atuando num processo investigativo. E esse processo de fragilização dos agentes que combatem a corrupção, ele está justamente na contramão do que as 10 medidas estão buscando, ou seja, 2.400.000 pessoas firmaram sua assinatura num requerimento, apresentaram ao Parlamento Brasileiro, apresentaram na Câmara dos Deputados, e os deputados converteram isso numa facilitação à corrupção, ao invés de um combate à corrupção. Essa, em primeiras linhas, eu acho que essa é a visão que se tem a respeito das 10 medidas. Me parece, doutor Fernando Vasconcelos, que é quase que um atestado de, digamos assim, de confissão da Casa Legislativa que aprovou, que alterou completamente o projeto original, né? É como que mostra a partir dessas mudanças que estão legislando em causa própria no objetivo de se protegerem de alguma coisa errada. Na verdade, essa votação, né, que aconteceu na Câmara, de fato foi vergonhosa, né?
Porque, veja bem, o projeto das 10 medidas, né, um projeto de iniciativa popular, né, e que cabia à Câmara ampliar o debate, discutir o projeto. Eu acho que não se pode tirar, né, do Poder Legislativo esse direito de aperfeiçoar as normas, de concordar com algumas, discordar com outras. Tudo isso está dentro do jogo democrático e poderia ser feito sem problema nenhum, né? O que aconteceu na realidade foi que não houve esse debate, não houve essa discussão, simplesmente praticamente destruíram, desfiguraram completamente a norma, né, que era uma norma essencialmente que tratava de um tema corrupção, e que poderia ali até haver alguns itens que precisavam de uma melhora, precisavam de uma discussão mais ampla, mas no geral, né, ela era um projeto que objetivava criar alguns controles para evitar a corrupção e também para punir quem se envolvesse nela. Terminou se desfigurando esse projeto e, mais do que isso, né, passaram então acrescentaram essas medidas um capítulo que não havia essa previsão, que foi o chamado o tópico relativo ao abuso de autoridade, né? Que, inclusive, na verdade, o que foi colocado não tinha nada a ver com medida de combate à corrupção, né? Colocou-se algo dentro do projeto. Ou seja, é o que a gente pode chamar, assim, vulgarmente, de barriga de aluguel, né? Pegaram o projeto, inseriram, né, esses crimes, né, tipificados como de abuso de autoridade. E aí, Robson, acho que é preciso fazer aqui uma colocação, né, até para a sociedade, que, primeiro, o termo abuso de autoridade é um termo que, se você usar ele de forma genérica, todos vão ser, né, a favor. Quem é que é a favor, quer dizer, quem é contra uma lei que vem coibir o abuso de autoridade? De sã consciência, ninguém, porque a autoridade ela não pode abusar do cargo que ocupa. Ocorre que a questão está: que condutas configuram o abuso de autoridade? Este é que é o grande problema, porque tem algumas condutas que realmente merecem sim estar tipificadas na lei, que merecem sim o repúdio da sociedade, mas o que se fez na realidade foram criar condutas que, por exemplo, aquele projeto de lei de Paulo Maluf, que tratava da lei da mordaça, por exemplo, que era um projeto que foi abominado por todos, aliás, é uma figura por toda a sociedade. Quando se trata de corrupção, né? Eles pegaram a mesma redação do projeto lá e inseriram, de modo que hoje, se essa lei for aprovada, que eu espero que não seja, o simples fato de você falar sobre qualquer caso vai configurar crime. E aí eu estou me referindo a qualquer caso mesmo, não são só os casos sigilosos. Esses até merecem uma proteção, porque se é sigiloso, não cabe a ninguém estar divulgando. Mas os casos normais, que a sociedade merece tomar conhecimento e tem o direito de ser informada, com essa lei, simplesmente ninguém mais poderá falar sobre esses casos. E detalhe que é uma máxima, né, doutor Cleófas, que todo o processo, pelo menos teoricamente, é público. O processo ele é público como regra, e pegando um gancho nisso que o Fernando estava colocando, os processos que prevêem sigilo prevêem igualmente punição para aqueles agentes públicos, seja o servidor, seja o juiz, o promotor, que vazar aquela informação, né? Que quebre aquele sigilo indevidamente. Já há previsão de punição, já há previsão de restrição desse abuso de autoridade nesses casos. Tem um outro dado interessante, o doutor Fernando colocou, que é com relação à legitimidade do parlamento de discutir determinados assuntos que são colocados à sua análise. É óbvio que será depois de um debate, depois de uma discussão, depois de prós e contras, levantando exatamente aquilo que pode ser melhor para o interesse público e de se chegar a uma outra conclusão diferente daquela da iniciativa popular originária. Só que a gente observa que até o presidente da Câmara foi à televisão e disse: a Câmara dos Deputados é soberana. Essa soberana está vinculada exatamente ao interesse público, ao interesse da população. Essa soberania ela não está vinculada como na monarquia, onde o soberano mandava e desmandava. Ao contrário, né? Exatamente. Nós temos uma vinculação democrática. Ao povo cabe essa decisão, lógico, através de seus representantes, que devem expor e colocar nas leis o interesse dos representados, que é a população. E a posição da grande maioria do Congresso Nacional, Câmara e Senado
tem sido contrária ao que a maioria da população brasileira deseja, inclusive que levou o povo às ruas desde aquele grande movimento e original movimento de 2013, né? A principal reivindicação não era fora partido A, B ou C, era o combate à corrupção. Isso. Depois o movimento tomou alguns caminhos e houve muita questão de política partidária misturada com uma série de coisas no meio que terminou culminando com o impeachment. Mas, na verdade, a corrupção não se acabou. E pelo que a gente observa que estão querendo aprovar, me parece que a situação vai se complicar mais ainda se vier a acontecer, né, doutor Fernando? Inclusive, é bom relembrar que na própria discussão das 10 medidas chegaram ao absurdo de insinuarem que iam aprovar uma anistia ampla e que só não foi possível porque a reação da sociedade foi intensa. As redes sociais praticamente não falavam em outro assunto. Então eu acho que é preciso que o Congresso entenda o momento que o país vive, né? Que ele esteja próximo à sociedade, numa interação que é benéfica para todo mundo e se construa uma pauta democrática, uma pauta que venha a tentar, né, construir uma política em que a moralidade seja a regra, né, em que a população possa confiar nos seus governantes, nos seus parlamentares, de modo a gente poder ter uma sociedade com uma convivência pacífica. A coisa hoje no Brasil está caminhando para uma situação que a gente não sabe como, não prevê como isso vai terminar, né? Exatamente porque está faltando, talvez, maturidade ao Congresso. Acho que está faltando também uma grande liderança com credibilidade para chamar o país a um grande debate, a construção, né, de alguns parâmetros éticos, né, e legais que venham a atender a média dos anseios. A gente sabe que a gente vive numa sociedade complexa, heterogênea, isso, e que, é evidente, alguns valores, eles vão ter que ser... Vai ter que haver divisão, isso é normal na sociedade democrática. Mas existem alguns pontos que são consensuais, né? Há uma pauta mínima que a gente precisa construir no combate à corrupção, na construção e na defesa dos direitos sociais, na redução das desigualdades regionais e sociais. Perfeitamente. Então, há um manancial muito forte, né, de pontos que precisam ser construídos e que somente vai ser se o parlamento, né, que é a casa que produz as normas, se o parlamento se conscientizar de que precisa se aproximar da sociedade e que precisa abrir mão, né, de alguns pontos de vista e de algumas situações eminentemente corporativas que estão atrasando o país. Pois é, né? É um detalhe que, na própria lógica da representação, de você representar o que é a vontade da maioria de quem ele colocou lá. Agora, passamos por um momento de absoluta desconstrução do modus operandi, ou seja, da forma como sempre se fez política no país, né? Desde os primórdios da nossa própria colonização com o Estado patrimonialista, que é quando você mistura o que é público com o que é privado, né? Você age com aquilo que é público como se fosse seu, e a partir daí você tem esses vícios que ainda estão presentes em grande parte da nossa classe política brasileira, que infelizmente o resultado disso na prática é a corrupção, você desviar o dinheiro para se manter no poder, para comprar voto e por aí vai. Então, acho que a gente passa por um momento de tentativa de quebra desse modo de fazer política, e eu acredito que as urnas dessas últimas eleições já trouxeram alguns resultados bastante significativos em relação à forma de escolher o político, né, doutor Cleófas? Você gostaria de comentar? Olha, tem você estava falando aí, Robson, e me veio à cabeça uma ideia, uma campanha que a Associação dos Magistrados Brasileiros lançou mais ou menos em junho ou julho deste ano, que é Somos Todos Juízes. E essa ideia é de que a cada dia, a cada momento, cada cidadão toma decisões em sua vida. Você imagine o quão importante é para uma criança decidir, nos pais que estão em processo de separação, com qual pai ele vai ficar, com qual dos pais ele vai ficar, se com a mãe ou com o pai. Você imagine o quanto é difícil para um adolescente que chega no momento de escolher a sua profissional e dizer qual é a carreira que eu vou seguir.
E são ali, naquelas decisões, que nós devemos sempre, sempre, a todo momento, estar agindo com ética. E por que eu estou buscando essa campanha que a AMB lançou, que já foi divulgada e tal, mas não é essa a ideia que eu estou querendo falar. É de que a corrupção ela está na pauta, o combate à corrupção está na pauta diária de todas as pessoas, em cada um dos setores. E eu acho que a classe política ainda não percebeu exatamente tudo que vem desse movimento que você estava se referindo, de junho de 2013, disso que eu estava falando, das faltas, da falta do funcional do agente público, da falta de eficiência. Isso está precisando dar uma mexida na administração pública como um todo, atingindo todos os setores, para que se possa chegar numa eficiência melhor, numa prestação de serviço melhor, numa equalização dos recursos públicos em prol do serviço público. Os recursos têm que ser utilizados para fins do serviço público. O serviço público ele está num estado de semifalência em todos os setores. Eu não posso falar aqui do serviço público da saúde sem falar do serviço público do judiciário, onde a população reclama tanto do processo que demora pela nossa falta de estrutura. E essa falta de estrutura, ela tem toda uma vinculação com o investimento, ela tem toda uma vinculação com a eficiência na aplicação dos recursos e na prestação desse serviço. Isso é uma vinculação muito importante. E só para terminar, eu vi que você está olhando para a hora, mas só para a gente ter uma ideia com isso, Robson, foi publicada no final do ano passado, mas que ainda é a última pesquisa que você tem sobre isso, uns dados sobre corrupção. Buscando na população, uma pesquisa da Datafolha, buscando na população qual é o seu maior problema. E o maior problema apontado foi corrupção. Veja que a gente estava falando de problemas sociais aqui antes, de diferenças sociais, e os grandes problemas sociais que nós apontamos são saúde, segurança e educação. Mas antes disso, antes de saúde, antes de segurança e antes de educação, as pessoas apontaram corrupção como o maior problema. Muito bem. Estamos conversando com o Dr. Cleófas Coelho, que é presidente da Associação dos Magistrados dos Juízes do Estado do Rio Grande do Norte, e com o presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Dr. Fernando Vasconcelos, falando sobre essa temática nacional de corrupção, né, que atinge também a estados, municípios e, no nosso caso aqui, também não é diferente, infelizmente. Você tem alguma pergunta a fazer? Participe, interaja conosco através do 999827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você interage com a gente. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial. Enquanto isso, tomando a nossa água mineral Esterbon. Detalhe, para quem não sabe, a água mineral Esterbon, né, o mesmo fabricante também do gelo da Esterbon, que tem vários produtos. Tem o gelo, tem o sorvete, tem o picolé e fabrica inclusive a própria casquinha do sorvete. Você vai se surpreender com um sabor maravilhoso. E também um detalhe especial, né, é produto nosso do Rio Grande do Norte, gera emprego, gera renda e está presente aí em todo o nosso estado. Aproveite essa oportunidade e conheça no intervalo comercial agora um pouquinho da fábrica da Água Esterbon. Daqui a pouco a gente volta e vamos fazer a sua pergunta. Você vai interagir com a gente daqui a pouco. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Espaço Cidadão, Boa Tarde Cidadão no Outra TV, Espaço Cidadão na TV União, aqui ao vivo com você, conversando com dois convidados simultâneos, hoje aqui com o Dr. Cleófas Coelho, que é presidente da Associação dos Magistrados dos Juízes do Estado do Rio Grande do Norte, e também com o Dr. Fernando Vasconcelos, que é presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Com ambos, estamos tratando desse tema da corrupção, né, a votação, né, e a alteração dessas 10 medidas contra a corrupção, que está gerando muita polêmica por parte do comportamento adotado pela grande maioria dos deputados federais e senadores da nossa nação brasileira. E aí eu pergunto ao doutor Fernando Vasconcelos, né, quais foram, na sua avaliação, as principais medidas que foram articuladas, inclusive com o respaldo da população, que foram retiradas dessa pauta para que venham a se tornar ali no futuro, das 10 medidas contra a corrupção? Praticamente foram retiradas todas, né? 8 das medidas elas foram praticamente desfiguradas, né? E algumas medidas, inclusive, de natureza processual, que ia tornar mais ágil, né, esse processo, que o grande problema, inclusive, hoje, do combate à corrupção na área criminal, justamente são os inúmeros recursos
né, que os réus têm a seu dispor para fazer com que a sentença, né, condenatória chegue a seu trânsito em julgado. Então, um dos objetivos, né, uma das metas, era justamente você diminuir a possibilidade desses recursos, né, e fazer com que o processo fosse mais célere, né, impedindo o que a gente chama no mundo jurídico de chincana, né. O próprio Supremo, recentemente, ele tomou uma decisão que estabeleceu a possibilidade de prisão após o julgamento em segunda instância, né? Ou seja, a chamada execução provisória da pena. E já foi um avanço, né? Foi um grande avanço, né, no combate à impunidade, porque muitas vezes os réus manejavam recursos apenas para ganhar tempo. Ou seja, e o detalhe também é o seguinte, né? Até em virtude de muito nepotismo cruzado e de que também boa parte, na verdade, a composição de boa parte dos tribunais estaduais e também federais e superiores, eles passam pela nomeação de um político. Isso gera muitas relações que, sobretudo nos planos locais, né, na primeira instância e até na segunda, é muito difícil de fazer certos processos andarem, porque as relações são muito próximas entre quem praticou algum delito e quem, porventura, possa vir a se debruçar sobre um julgamento. Olha, isso pode haver como exceção, né? Na realidade, o que a gente observa, principalmente na primeira instância, eu quero dar aqui meu testemunho, são processos que são julgados com uma certa rapidez, né? E, na realidade... Mas muitas vezes, na segunda instância, acabam andando mais devagar, pelo menos. Às vezes, sim, não é? Mas, na verdade, esse problema aí que você tá relatando é um problema muito mais humano do que sistêmico, né? Cada ser humano, né, ele tem os seus valores e você tem pessoas com determinada ética, outras com outras posturas, mas na realidade o processo em si, ele é todo pautado numa norma, né? A grande questão é, os recursos que existem terminam por possibilitar essa demora, né? Com relação à questão de eventuais absolvições, justas ou injustas, cabe também o recurso, né? Se eu não estou satisfeito com a decisão condenatória ou absolutória, eu tenho o direito de recorrer. Isso é do sistema democrático, né? Se eu tenho alguma desconfiança, né? Se eu tenho algum questionamento a fazer sobre a lisura do magistrado que está julgando, eu tenho também a possibilidade de arguir a suspeição. Então, todas essas situações, elas têm que ser objetivas, né? O problema maior que eu vejo não é tanto esse aí. O problema que eu vejo maior é o número de recursos que você termina possibilitando ao réu e que agora, com essa decisão do Supremo, com toda certeza vai diminuir. O novo Código de Processo Civil também facilitou muita coisa, deu mais celeridade, né? O quê? O novo Código de Processo Civil? Na parte do processo civil, né? Mas como a corrupção... No criminal, criminal já é o uma Código de outra Processo linha, Penal ainda não foi alterado, ainda é de 41. Ah, tá certo. Né? E ele precisa ser mais ágil. Em lugar nenhum do mundo nós tínhamos esse sistema que tínhamos aqui no Brasil, que se esperava uma decisão transitar em julgado no Supremo Tribunal Federal, que não julgava nunca, né? Às vezes você tinha processo de 10, 20 anos, e o que é que gerava isso? Prescrição e impunidade. Né? Ou seja, você tinha o sentimento de que o sujeito cometeu o crime, foi condenado por um juiz, na primeira instância, o Tribunal de Justiça muitas vezes confirmava essa decisão e se ia para um tribunal superior, STJ ou STF, e lá se ganhava tempo. E o tempo no direito, ele é também uma das formas de extinguir a punibilidade com a chamada prescrição, né? Então, essa decisão do STF me parece ter sido bem interessante e paradigmática, no sentido de que, ao serem condenados em segunda instância, os réus já podem ter essa pena executada, mais ou menos como foi o modelo vitorioso da lei da ficha limpa, né? Que tirou, né, a condição, a capacidade de eleitoral
do condenado por órgão colegiado. Né? Ele se tornou inelegível. Lei da ficha limpa, que diga-se de passagem, outro projeto de iniciativa popular. Iniciativa popular outro projeto, também, assim como o projeto das 10 medidas, é um projeto de iniciativa popular. E que bom que o povo foi às ruas agora, né? Já está chegando pergunta sobre isso. Aqui a pergunta da Janaína, que está em... Deixa eu abrir aqui, peraí. A Janaína, que está em Ponta Negra, nos acompanhando agora, no nosso programa Espaço Cidadão. Pronto, aqui. Ela gostaria de saber se os senhores acreditam que com a saída de Renan Calheiros da presidência do Senado, se isso pode sepultar de vez as alterações que modificaram por completo o projeto anticorrupção. Doutor Cleófas. Eu diria que não. Eu acho que o senador que assumiu o lugar do Renan Calheiros, o vice-presidente, ele também tem um propósito de atuar nessa ideia de que o abuso de autoridade deve ser analisado e tal. Então eu não sei se ele vai querer reverter essa medida. Agora, o apelo popular, ele está muito forte. A população está antenada com essa ideia. E o que a gente vê de muito casuísmo nisso, Robson, o que eu acho interessante, se fala que há uma necessidade de rever a lei de abuso de autoridade, justamente porque é uma lei antiga, que é uma lei de 1965. E aqui a gente estava escutando o doutor Fernando falar do Código Penal brasileiro. O Código Penal que regula a grande maioria dos crimes de todo cidadão brasileiro. Ele é de 1941. E o Senado não tem se apresentado com toda essa urgência para analisar. A gente tem, por exemplo, um Código Tributário Nacional, que regula todos os tributos que nós pagamos, todos os impostos, todas as contribuições que nós pagamos em todo o Brasil. O Código Tributário é de 1966. Veja que a gente está falando de dinheiro, de contribuição, está falando de crime e está falando de leis antiquíssimas, em que o parlamento não está com essa pressa toda de colocar, o que demonstra claramente que a ideia é frear essa apuração de toda dessa operação que tem o nome de Lava Jato. Eles, inclusive, viraram à noite, né, até as 4h30 da manhã, voltando para destruir. O que demonstra que é um casuísmo, e o serviço público ele não pode andar dessa forma. O serviço público ele tem que tramitar de uma forma impessoal. Muito bem. Quero lembrar você que está nos acompanhando, né, a respeito da nossa CVC, sempre com você. E na CVC, todos os dias, se você seguir aqui o nosso Instagram, no @RobsonCidadão, você tem Instagram? Não tem? Siga o nosso Instagram, @RobsonCidadão. Você vai encontrar todos os dias promoções da CVC. E olha só que novidade. Quer passar a Semana Santa lá em Salvador? Sabe quanto é que você vai pagar? Anote aí, passagem com hospedagem, 12 vezes de R$ 86. Com antecedência, se programando, você vai pagar bem pouquinho. Tem mais novidade da CVC também. Se você quiser já se antecipar, se organizar para a própria Paixão de Cristo, sabe quanto você vai pagar aqui? Passagem aérea, né? E hospedagem também. Passagem aérea e hospedagem para ver a Paixão de Cristo lá em Nova Jerusalém. Sabe quanto? 12 vezes de R$ 56. Um espetáculo maravilhoso, imperdível. Quem não teve oportunidade de assistir, vai poder assistir. E também, quer ir para Foz do Iguaçu? Tem novidade na CVC também. Olha só, passagem com hospedagem, alguns passeios também, 12 vezes de R$ 89. Tem loja da CVC em quase todos os shoppings da cidade do Natal e em várias cidades do interior do Rio Grande do Norte. Dê uma passadinha lá que você vai conseguir uma promoção muito especial. Com antecedência, você se organizando, tem várias promoções legais aí para Réveillon também, em vários estados do Brasil e fora do país também. Com algumas delas, você pagando, Buenos Aires, por exemplo, um pouco mais de R$ 100 por mês com passagem e hospedagem. Então, fique atento que tem sempre uma promoção da CVC para você. E voltando aqui à nossa entrevista, temos aqui mais perguntas de telespectadores que estão interagindo com a gente. E a pergunta aqui do Cleiton, que está em Lagoa Nova, nos acompanhando, eu gostaria de saber do doutor Fernando Vasconcelos, se o senhor acredita que a partir dessa pressão da população, aqui é como é importante a pressão da população, se a partir da pressão da população e a retirada de pauta de algumas matérias, se vai ser possível realmente conseguir alcançar os corruptos do nosso país. Olha, a pressão da sociedade é essencial, né? Na realidade, todas as conquistas que o povo brasileiro teve foi fruto de pressão social. Então, eu quero crer que, se a sociedade se organizar
né, criar uma pauta positiva e ir para a rua cobrar essa pauta, tá certo? É muito provável que esse sentimento ele contamine o Congresso, porque, veja bem, há um detalhe que a gente tem que observar, Robson. Nenhum daqueles congressistas caiu de paraquedas lá no parlamento. Todos eles foram eleitos pelo povo. Esse é simplesmente um detalhe importantíssimo. Muitas vezes reclama dos políticos, mas quem foi que mandou o político para lá? Exatamente. Então, aqueles políticos que estão, todos os deputados e senadores, e a gente também precisa separar o joio do trigo, tem gente boa e tem gente não tão boa, mas todos eles, independente da ideologia, independente do partido, todos que estão ali foram eleitos democraticamente pela população. Então, eles representam a sociedade. Ninguém veio de Marte e caiu lá num disco voador lá no Congresso. Então, é preciso também haver uma responsabilidade, o cidadão acompanhar como se posicionou o seu parlamentar em cada votação dessa, para que ele possa, em 2018, julgar esses parlamentares de acordo com o que eles fizeram durante os últimos 4 anos. Então, ao meu ver, essa pressão social, ela é fundamental para que a gente possa construir uma pauta e vencer, né? E vencer com alguns projetos de lei que estão tramitando, que venham a trazer para a população o combate à corrupção, mas não só isso, né? Mas também qualidade de vida. Agora mesmo a gente anunciou-se hoje uma reforma da Previdência, que a gente precisa debater melhor essa reforma. Né? A própria PEC, como é que a população vai aceitar cortar na própria carne em relação a algumas medidas de reforma da Previdência, se a gente está vendo aí políticos que vão voltar essas medidas com super salários, ministros, pessoas, membros de tribunais superiores, inclusive, acumulando salários com aposentadorias que ultrapassam o teto do próprio presidente do Supremo. Então, como é que se pode imaginar que a população vai aceitar certas medidas serem aprovadas se os próprios não estão cortando na carne, dando exemplo? Né? Além disso, por exemplo, você vê a própria discussão da PEC 55 agora, que está muito mal discutida e muito mal explicada para a sociedade, que justamente vai atingir apenas a do teto de gastos, vai atingir apenas as despesas primárias, né, as despesas com educação, com saúde, e que o cidadão vai sentir isso lá na frente. Em renegociação dos juros da dívida pública, e não se discute as né? despesas financeiras, que é o grande vilão da economia brasileira, são as despesas financeiras. Sem dúvida. Como é que você vê hoje uma atividade, a crise econômica no país? Todas as atividades produtivas com dificuldades, algumas empresas entrando em falência, com desemprego, e o sistema financeiro cada vez mais lucrativo. Ou seja, os o bancos capital especulativo é que está. Pois é, eu particularmente sou um defensor árduo, né, de mais investimento no capital produtivo, que você tem até menos lucro, mas gera mais emprego e renda e é mais seguro. Né? Quando você vai investir no mercado financeiro, no capital financeiro, você não tem compromisso com nada. Né? Quem bota o dinheiro aqui para ganhar simplesmente mais dinheiro por dinheiro, e dinheiro não fabrica dinheiro, o dinheiro vem de produção, você entra num circuito muito perigoso, até porque o dinheiro não tem pátria. Se amanhã estiver melhor nos Estados Unidos, o dinheiro vai-se embora para lá. Mas, mais participação dos telespectadores aqui, pergunta para o doutor Cleófas, aqui presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Aqui, a Marta está nos acompanhando, aqui no bairro de Candelária. Obrigado pela sua audiência, o pessoal de Candelária ligado conosco. Ela gostaria de saber se existe algum site específico onde as pessoas podem acompanhar esse tipo de votação para ter a informação diretamente da fonte. Pois não, Marta, é muito tranquilo você entrar no site, por exemplo, do Senado Federal ou no site da Câmara dos Deputados. Você coloca em algum site de busca, Câmara dos Deputados ou Senado Federal, e lá ele vai ter também mecanismos de buscas. Por exemplo, existe um projeto, na verdade são 2 projetos que tratam desse abuso de autoridade que nós estamos falando hoje aqui. Um projeto é o projeto das 10 medidas, que foi modificado, foi corrompido,
e essa é a palavra que a gente pode usar, o projeto foi corrompido e foi acrescentado as questões de abuso de autoridade. O outro é o PLS, Projeto de Lei do Senado 280, que é um projeto lá, que se diz que é o projeto de Renan Calheiros, que foi o próprio Renan Calheiros que fez a iniciativa desse projeto lá em 2009, e está ressuscitando ele agora para tratar. E no site do Senado Federal, você tem como acompanhar diretamente o andamento desse processo. Lá a gente vê o extrato do processo legislativo, ou seja, foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, está pautado para o plenário dia tal. Todo o andamento do processo está no site do Senado Federal. E é www.senado.gov.br, é fácil de entrar e de encontrar. Pergunta aqui do nosso telespectador Pedro Henrique, que está nos acompanhando no bairro de Ponta Negra. Um abraço, amigos de Ponta Negra. Ele gostaria de saber a opinião dos nossos convidados em relação ao posicionamento dos políticos, deputados federais e senadores do Estado do Rio Grande do Norte em relação às medidas contra a corrupção. O projeto só passou, por enquanto, na Câmara, Pedro Henrique. Ele só passou pela Câmara dos Deputados e está para ser votado no Senado. Ainda não tem um adiantamento e a gente também não tem bola de cristal para dizer no Senado. Na Câmara dos Deputados, nós temos 8 deputados. Desses 8, apenas um deputado não votou nessa corrupção que fizeram no projeto. Ou seja, 7 deputados votaram contra isso. E esse o deputado que não votou foi o deputado Fábio Faria? Fábio Faria foi o único deputado que não votou por esta corrupção do projeto. Né? Os outros todos, que eu não vou falar o nome de nenhum, porque eu tenho medo de esquecer algum e não falar todos. Por eliminação já se subentende. São todos os outros, né? Fábio Faria foi o único que não votou. Então, a posição do Rio Grande do Norte foi quase unânime, no sentido de converter essas 10 medidas, corromper essas 10 medidas e transformar na tal da responsabilização de juízes e promotores. Ou seja, está se querendo desvirtuar o combate à corrupção para facilitar a corrupção. Doutor Fernando Vasconcelos, algum comentário? Não, na verdade foi dessa maneira, né? Lamentavelmente, a bancada do Rio Grande do Norte ela se comportou de uma forma bastante inesperada e contrária, né, ao posicionamento da sociedade. E assim, eu acho que os deputados poderiam, pelo menos, ter dialogado, né, com as entidades, se tinham alguma dúvida, trazer a questão, porque eu acho que falta muito isso, sabe, Robson? Bom senso também, não é? Eu acho que a pressão lá em cima seja muito grande e sejam pessoas muito comprometidas com aquilo que se votou, ou melhor, muito comprometidas com os financiamentos de campanha que tiveram, que vão desaguar em processo de corrupção que pode atingir a cada um deles, e seria uma forma de blindar. Exatamente. Ou por pressão interna, corporativa da própria casa. Não tenho dúvida. Mas eu penso o seguinte, que o parlamentar, e aí até abstraindo esse projeto específico, mas nos assuntos relevantes, o parlamentar de cada estado, ele poderia abrir o debate sobre o tema na sua cidade, né? Eu acho que era uma forma de se chegar ao eleitor e ele poder participar um pouco das decisões. Isso, inclusive, ajudaria o parlamentar a formar sua opinião e a ter conhecimento de alguns assuntos que muitas vezes ele não tem, porque o parlamentar ele não tem condição de conhecer todas as nuances, né, e todas as matérias. Então, no momento em que ele escuta a população, escuta as entidades representativas, ele vai tomar uma posição, que claro, a posição é dele, mas ele vai tomar uma posição tendo a certeza de que ouviu a população e tendo conhecimento do posicionamento da sociedade, né? E isso, com certeza, evitaria muitos desses problemas. Doutor Cleófas. Inclusive de arrependimento, né? Lá na frente. Ajudando até nessa resposta de que o Pedro Henrique nos fez, é interessante mostrar, porque a gente fala converteu um projeto ou corrompeu um projeto que traria 10 medidas contra a corrupção e converteu em lei de responsabilização de abuso de autoridade para juízes e promotores. Quando a gente fala isso, parece até que está se fazendo uma pauta corporativa, defendendo juízes e promotores. Na verdade, essa independência se presta exclusivamente para ter independência e julgar processos com mais tranquilidade. A população que está em casa, está nos assistindo, sabe e tem consciência absoluta que um servidor
qualquer do Estado, do município ou de qualquer órgão público, ele não tem a independência funcional necessária para atuar contra o poder econômico ou o poder político. Essas atribuições são dadas ao Ministério Público, são dadas à magistratura, de forma que eles possam efetivamente, com independência funcional, sem sofrer represálias, poder julgar o poder econômico e o poder político. E isso é o que está acontecendo, ou seja, essas medidas elas se voltam contra a população. É verdade. A participação aqui da Alice do Tirol está comentando: acho um absurdo retirar do projeto que se criminalize e puna-se o enriquecimento ilícito de agentes públicos, né? Uma das coisas mais óbvias, né? Você não poder punir. Se a pessoa ganha um salário de R$2.000 por mês, ou 5 ou 10, e está com um patrimônio de completamente milhões, incompatível de milhões, então ninguém, a não ser que tenha tirado na loteria igual a João Alves, né? Fora disso, eu acho que fica difícil explicar. Outra questão que foi retirada é a questão do foro privilegiado. Foro privilegiado, que é uma coisa que, por exemplo, os magistrados possuem. O juiz ele é julgado no Tribunal de Justiça, ele não é julgado pelo juiz de primeiro grau. Mas os juízes não estão discutindo sobre isso. Agora, os parlamentares não passaram sequer para discutir esse assunto. Eles estão simplesmente excluindo de toda essa discussão a questão do foro privilegiado, ou seja, estão mantendo o foro privilegiado. Lembra muito que é uma coisa que há um pleito popular muito grande para retirar. Pois é, lembra muito algumas medidas dessa, semelhantes ao que aconteceu contra a Operação Mãos Limpas da Itália, né, que através de delações premiadas desmontou uma quadrilha gigantesca de corrupção na Itália, mas depois os políticos deram a volta por cima e acabaram aniquilando toda essa operação, né? Para quem não conhece, aqui eu vou citar e a gente, um dos dois objetivamente poderia dizer se foi retirado ou se ainda permanece nas 10 medidas, certo? Das 10 medidas originais. Medida número 1, prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. Isso permanece ou foi retirado? Isso foi retirado. Foi retirado. Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, também foi retirado, que acabamos de falar. Aumento de penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores. Esse foi mantido. Foi mantido agora com um detalhe que eu me sinto fiquei estarrecido com isso, que diz assim, não, a partir de 8 milhões de reais roubado, desviado, aí sim vira crime hediondo. Então, você roubou 7 milhões de reais e não é crime hediondo. Porque eu achei uma coisa que... mas sabe o que? Nesse aspecto, o próprio projeto original, ele tinha essa modulação, ela chamava de altos valores. Isso. Porque senão você ia transformar, por exemplo, aquele servidor que, numa fraqueza, digamos assim, ele levou para casa um objeto de pequeno valor de uma repartição. Se nominar, tudo bem, mas assim, eu acho que 8 milhões de reais para ser crime hediondo... Não, eu acho que esse teto aí está equivocado. Mas o que se quis diferenciar é que você não pode tratar... grande delito de você não pode né? tratar da mesma maneira o sujeito que furta uma caneta de um sujeito que leva milhões de reais. Então, a ideia foi justamente só ser hediondo aquele... É como um homicídio, por exemplo. O homicídio, ele tem um homicídio simples e qualificado, né? O simples não é hediondo, o qualificado é. Então, foi uma forma de você punir de forma mais forte a conduta mais grave. Muito bem, o tempo já está chegando ao fim, então eu vou rapidamente citar as outras medidas, a gente fala só se permanece ou se foi retirado. Eficiência dos recursos no processo penal. Esse foi retirado também. Foi retirado também. Celeridade nas ações de improbidade administrativa. Esse foi mantido só como um critério de prioridade. Foi mantido, mas não tem uma efetividade real. Ajustes das nulidades penais. Foi retirado. Foi retirado também, quase que não sobrou nada. Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2, uma das grandes polêmicas. Foi retirada a criminalização do Caixa 2, quiseram retirar a criminalização do Caixa 2 e mantiveram a responsabilização dos partidos políticos. Prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado. Retirado. Retirado também. E recuperação do lucro derivado do crime. Retirado. Retirado também, né? E uma outra coisa, não dá mais tempo de comentar, só dá para as despedidas de cada um, mas fiquei muito curioso de saber a opinião em relação a essa história de repatriação de recursos, né? E quase que permitiam também parentes de político poder trazer de volta o recurso, né? Onde tem muito crime de corrupção envolvido e misturado com essa história. Seria quase que uma anistia, né? Na verdade, não é uma anistia. Na verdade, o que está se fazendo é deixando de taxar de determinados valores, determinadas verbas e trazendo para cá. Isso não dá uma total anistia com relação à ilegalidade da origem dos recursos. Isso poderá ser apurado eventualmente. Muito bom.
Bom, eu quero agradecer a participação do Dr. Cleófas Coelho, presidente da Associação dos Magistrados do Juiz do Rio Grande do Norte. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Na verdade, Robson, o agradecimento é da nossa parte de ter compartilhado de uma conversa tão franca, tão tranquila, democrática, com o doutor Fernando. Compartilhar ao lado dele é sempre uma honra. E a Amarne continua à disposição para as vezes que forem necessárias. Muito bem. Doutor Fernando Vasconcelos, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, bem-vindo sempre ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite. Eu igualmente agradeço, né, o convite. Foi uma satisfação estar aqui com o presidente da Amarne, com o doutor Cleófas, com você, Robson, e dizer que estamos, né, abertos a sempre que formos convidados, colaborar aqui e participar do seu programa e desejar uma boa noite aos telespectadores que nos privilegiaram com sua audiência nesta noite. Muito obrigado a vocês. Ficamos por aqui com o nosso Espaço Cidadão e você pode rever essa entrevista a partir de amanhã acessando o nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncarvalho.com. Você vai acessar e assistir a essa e a outras entrevistas que fazemos nos demais veículos de comunicação. Um grande abraço, excelente semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com mais um programa Espaço Cidadão ao vivo e com a sua participação. Até lá!